Doutor, eu chamei vocês aqui, né? Inclusive o doutor Renato, ele veio por uma indicação do doutor Joabes Sobrinho, Grande mestre, grande amigo. que é um grande amigo meu, é um cara que Nosso. um grande amigo nosso, que está sempre aqui. Eu falei, cara, eu preciso de um advogado da área militar, porque eu não vou ficar aqui só fazendo denúncia e mostrando, vendendo susto e mostrando a realidade por trás das câmeras sem poder fazer nada. E eu falei com ele, cara, eu quero montar um grupo de advogados que possam auxiliar todo mundo que vem até a gente pedindo qualquer forma de ajuda. E aí a gente conversou, ele orientou aí outros profissionais, como o doutor Leonardo e alguns outros profissionais que têm dado suporte para a gente poder auxiliar você, que é militar, que curte aí nosso canal, que está sempre acompanhando, principalmente aí a galera dos policiais adoecidos e abandonados. Eu queria que vocês depois clicasse no link lá, tá? Vai falar com a equipe direto lá do Dr. Renato, para a gente poder analisar caso a caso e ver o que a gente pode fazer. E, além disso, eu quero começar o nosso quadro de casos. O que é casos? Pegar o cara com problema atual e depois a gente contar e fazer aqui um podcast falando da restituição desse cara, da reforma, do cara que conseguiu ali se restabelecer. Desvio de função, que tem muito. Pelo trabalho que a nossa equipe, que eu considero hoje, toda essa equipe jurídica, a nossa equipe fez para restituir esse cara, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por quem dá a vida por nós. Não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. É o que eu costumo falar, que é um ditado muito exposto aí, né, dentro do meio militar, que o policial militar é a última barreira entre a paz e o caos. Claro. E eu sempre, desde quando eu comecei, né, há 18 anos atrás, desde quando eu comecei, eu observei que eles ficam muito desprotegidos, né, juridicamente, eles ficam muito desprotegidos administrativamente, sofrem covardia, sim. Tem excelente... Existe, eu conheço punição geográfica, punição geográfica, acima de 100 quilômetros de... Não é permitido, isso é abuso de autoridade, alertando a alguns coronéis, a alguns coronéis que... né, comandantes, subcomandantes, que dão esse tipo de punições. Acima de 100 quilômetros de distância é ilegal, é um ato administrativo ilegal, tá? E merece ajuizamento de ação. Tomar cuidado com se tudo fosse perfeito, seria maravilhoso, né, Gideon? É isso aí. E a gente está aqui exatamente para que não torne tudo perfeito, mas pelo menos ajude a melhorar bastante, não só a nossa sociedade, mas a Polícia Militar também. Eu tive um caso aqui no meu canal que está dando muita repercussão. A gente teve um sargento da Polícia Militar chamado Daniel Degman, né? Até quero deixar o convite para ele aqui, que eu quero entrevistar e ouvir a versão dele. O cara foi condenado a 9 anos de prisão, né? Em regime fechado, por causa da denúncia de uma mulher, né? Ele foi condenado por cárcere, por violência doméstica e mais uns outros crimes lá. Só que depois de 3 anos, a mulher resolve falar a verdade e falar que é tudo mentira. Artigo 339 do Código E Penal. esse cara ficou preso 3 anos, né? Ele voltou à corporação, ele agora está trabalhando na corporação, só que o pior não foi isso. O pior é que esse cara foi estampado, a cara dele em todos os jornais, preso, humilhado, reputação jogada fora. Até hoje tem as marcas disso, né? E a gente vê o quão nefasto é a denunciação caluniosa, tá? Como que o policial militar pode se proteger dessas situações? Rapaz, é uma pergunta interessante e que acontece... Em dados agora, mais de 80% das denúncias, estou falando de dados passados por delegados que foram entrevistados aqui, mais de 80% das denúncias de mulheres a homens lá nas DEANs são denúncias falsas. E não estão criminalizando as mulheres que estão fazendo isso. Geralmente, Gideon, vou tomar até a palavra do Leonardo, porque
Eu tive algumas experiências em relação a isso e até tive uma discussão jurídica com o doutor João Guilherme, até de Niterói, juiz de Niterói, excelente juiz, uma pessoa esclarecida, com uma mente que até me fez ampliar meus horizontes também em relação a esses casos. O que acontece? Denunciação caluniosa na vara de violência doméstica. O juiz, ele deve, sim, ficar ciente que, geralmente, esses casos que acontecem têm uma proveniência de questão de processo familiar, seja alimentos, seja visitação, Foi o caso da seja menina. guarda. Exato. E aí, o que acontece? A Lei Maria da Penha, a 11.340, ela veio com um empenho muito forte na sociedade, tendo em vista que muitos homens, né, que eu falo homens entre aspas, que agridem mulheres e tal, eles ficavam impunes antes, né, dessa lei, da severidade dessa lei. O que acontece? Nessa situação, a mulher se sentiu, muitas mulheres nefastas se sentiram com superpoderes. Sim. E usam até hoje, tá, essa lei, não só essa, mas acusação de estupro de menor. Eu tive um caso... Violência doméstica, assédio, uma exatamente, série de coisas. Eu tive um caso emblemático, né, em São Gonçalo de um policial civil aposentado que foi denunciado pela nora. Ela rompeu o ímen da criança e acusou o avô. Cara, que doideira, velho. Ou seja, eu quando investiguei o caso, eu fiquei abismado com aquilo. E esse policial civil aposentado era um cara super benquisto na sociedade, todo mundo falava. Eu investiguei bastante, foi 40 dias de investigação antes de eu assumir esse caso, né? Porque estupro de vulnerável é um caso bem pesado. Eu, particularmente, eu não tenho muito gosto em pegar esse tipo de caso. E aí eu só pego os realmente inocentes. Ele foi vítima dessa falsa acusação, respondeu um processo, ele já tinha 69 anos, fez 70 anos dentro da cadeia, eu entrei com habeas corpus. No dia que eu consegui o deferimento do habeas corpus dele, quando eu fui, levei o oficial de justiça dentro do carro, vamos para Bangu, pelo amor de Deus, e tal, ele tem 70 anos, está passando até mal dentro. Já tinham me informado que ele estava passando mal no presídio, quando eu cheguei no presídio ele morreu. Caramba, cara. Ou seja, ele morreu em cárcere sob uma falsa acusação. Causa morte? Infartou. E a responsabilidade criminal da mulher? Não teve. É isso que está acontecendo. Não teve. Hoje o cara tem que provar que ele é inocente, preso. Ou seja, eu tive essa...